Economia, e agora? E agora a gente vai falar sobre investimento. Volta e meia aqui no programa, a gente tem a informação de que tem algo bom para se investir ou algo para se evitar. Mas virou o ano, estamos nas primeiras semanas de janeiro. Qual será o comportamento do mercado, tendo em vista agora, inclusive, um novo presidente da República, tendo aí uma missão de 4 anos pela frente, assumindo um cargo de 4 anos. Como é que é essa relação do mercado? Quando o mercado está nervoso, o que é isso? A gente ouviu muito nos últimos dias, o mercado está nervoso. A gente vai entender tudo isso com o Gustavo Vaz, analista de investimentos, está aqui comigo. Gustavo, satisfação recebê-lo mais uma vez, feliz ano novo. Para você também, Fabiano, muito obrigado. Gustavo, me conta uma coisa, quando a gente fala de mercado para 2023, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com você, nos debates que a gente tinha aqui com outras pessoas, eu sei que a resposta ela nunca é tão simples, mas a gente pode dizer que pelo menos 2023 é um ano mais desafiador do que os outros? Olha, é o início de uma nova jornada, né? Como você bem disse, é um novo presidente que tem, querendo ou não, ideias diferentes do que a gente já passava nos últimos 4 anos. Então, frente aos investimentos especificamente, frente ao que o mercado acaba por sentir, está demonstrando um caminho mais desafiador. Por quê? Basicamente, o nosso maior problema que vem acontecendo e segue o Brasil por anos e anos é sempre a inflação. E a inflação veio controlada mesmo com a pandemia, os lockdowns, enfim, comparado principalmente ao mercado externo. Ali a gente pode falar um pouco também do que aconteceu com a guerra da Ucrânia, que isso influenciou também um pouco. Mas uma das questões que traz mais problemas para a inflação, querendo ou não, são as contas públicas. Ou seja, se gasta mais do que recebe, que se arrecada, você não só para a parte produtiva brasileira, ou seja, tem menos serviços e produtos, mas também você precisa arrecadar mais, ou seja, cobrar mais impostos dos habitantes daquele país. Isso faz, com um efeito em cadeia, tudo aumente de preço. Este é o medo que até agora o mercado está repassando, por isso que ele está relativamente nervoso. Gustavo, você sabe que eu gosto muito de discutir com você, porque a gente tem algumas ideias divergentes sobre algumas questões, mas ao mesmo tempo quando duas pessoas estão discutindo ideias, uma hora a coisa se converge ali em coisas positivas. Me irrita demais a história do mercado nervoso. Por quê? Porque quando a gente olha para trás, nos últimos 4 anos, a gente também teve o gasto público errado. A gente olha, por exemplo, eu acho que se tem um ponto que une a esquerda e a direita no Brasil, é o gasto público. Nenhum consegue controlar esse gasto público de uma maneira adequada. Talvez ao longo de 2020, 2021, pela questão da pandemia, talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha sido obrigado a fazer determinadas concessões do que ele pensava a economia, até o próprio ministro Paulo Guedes, exatamente por uma questão emergencial. Até foi dado o nome de plano emergencial, né? O cartão emergencial. Mas essa questão do gasto público, ela é uma questão recorrente no Brasil. Eu não consigo ver. Então, assim, quando o mercado ele olha para um novo governo e vê naquele governo uma dificuldade de lidar com as contas públicas, não há um pouco de incoerência, não? Se a gente for parar para pensar que o mesmo gasto mal feito foi nos últimos 4 anos, se a gente pegar os outros anos também foi assim, se a gente for para JK foi assim, ou seja, não é sempre isso. Então, a gente tende a achar que é a mesma coisa e acaba que tem alguns vieses diferentes, tá? Então vamos lá, Fabiano, o que acontece? A gente sempre teve realmente uma máquina pública extremamente inchada. Isso aí é fato. E aí talvez é onde a gente vai chegar na congruência. A máquina ela é extremamente complicada e gigante. Tudo bem, só que tem vieses específicos, principalmente reformistas ou não reformistas, que são ditos.
Então, por exemplo, desde o governo Temer, por exemplo, que assumiu logo ali o impeachment da presidente Dilma, o que acaba acontecendo? A gente faz a primeira reforma, que é a reforma previdenciária. Né? Aquilo ali já é uma boa sinalização que dá um fôlego para as contas públicas. Reforma tributária não veio, mas era um indicativo, pelo menos foi construído alguma coisa em cima. A reforma administrativa, mais difícil de ser passada, porque trabalha em cima dos custos dessa máquina que a gente sabe muito bem que não, muito difícil de passar e realmente diminuir salário de juiz, de legisladores e demais. Mas também a gente tem as reformas políticas internas, como, por exemplo, privatizações ou retirada do Estado do poderio da execução de um serviço e isso passar para parte do privado. Exemplo foi no caso ali das empresas estatais, a gente pode colocar a privatização da Eletrobras, que mal as pessoas sabem, mas existia ali dentro dela mais de 250 empresas que não tinham nada a ver com a energia. A gente também está falando ali especificamente da Petrobras, que venderam as suas refinarias, na qual ela também não tinha tanto conhecimento técnico para poder fazer. E isso tudo, como são empresas estatais, se falta caixa, vem da onde? Do pagador de impostos. E aí, Fabiana, só para complementar e esclarecer essa parte aqui, quando a estatal gera lucro e ela distribui dividendo, isso entra para o orçamento do governo. E pode ser usado para pagamento, por exemplo, das contas públicas ou incentivo a outros planos que acabam até facilitando ali a parte produtiva brasileira, que foi, por exemplo, a redução dos tributos do CMS, de maneira federal, apesar de ser um tributo estadual, foi reduzido com um incentivo da lucratividade das empresas estatais. Entra o novo governo, o que ele fala? Não vai ter reforma tributária. Não vai ter mais reforma administrativa. Todas as privatizações não vão existir mais. Coloca, por exemplo, o Antônio Mercadante, que foi um dos principais ministros do governo Dilma, que demonstrou uma grande falha, levou ao que aconteceu durante o governo Dilma, como presidente do BNDES. Já está falando de incentivar, por exemplo, o gasto público da Argentina. Outra é trazer de novo os mais médicos, que é dinheiro para Cuba. Então isso tudo faz com que o mercado, eles estão, ao invés de querer reduzir ou tentar travar a máquina pública, eles querem incentivar, acabar com o teto de gastos, por exemplo. Foi uma das primeiras coisas que ele falou ao assumir na posse. Mas assim, por exemplo, quando a gente pega essa questão do teto de gastos, na verdade é aquela história. Por exemplo, quando você teve a presidente Dilma Rousseff, que ela faz a pedalada fiscal e gira todo aquele problema e ela acaba sendo retirada do cargo, do poder. E logo depois, uma das primeiras ações do Michel Temer foi fazer uma pedalada fiscal e regularizar a pedalada fiscal. O que acontece agora não seria, e aí sendo advogado aqui, né? Será que não está acontecendo, quando o governo do PT ele entra no poder agora, e que a gente tem que deixar muito claro que não é um governo do PT, é um governo de uma ampla aliança, porque foi uma ampla aliança que tem ali gente de direita, gente de centro-direita. Aliás, os ministérios estão bem divididos nisso, inclusive tem até o próprio União Brasil, que era apoiador do Jair Bolsonaro, tem cargo no governo, ou seja, é um governo que talvez tenha uma dificuldade de amarrar. Você não acha que, e eu só instigando mesmo, o governo, o mercado olha muito para essa questão do teto de gastos e esquece que na prática os problemas são muito mais complexos no que diz respeito à gestão mesmo? Porque quando a gente olha a questão do governo, eu não vejo problema, estou colocando a minha posição, eu não vejo um problema de um presidente chegar e falar, olha, vamos discutir o teto de gastos para poder fazer o plano social para tirar as pessoas ali emergencialmente da pobreza. Mas eu vejo um problema gravíssimo quando você tem 37 ministérios que são diferentes cabeças, diferentes visões. Geram mais custos. Geram mais custos, mais ou menos, porque na prática se transformou ali algumas
por exemplo, o custo hoje do Ministério da Cultura é o mesmo da Secretaria de Cultura. Então, se você pegar, então não sei, não consigo te afirmar que é mais, que é um custo maior, porque pelo que eu vi, eu peguei o da Secretaria de Cultura, o que era manteve o mesmo custo da Secretaria de Cultura e do Ministério da Agricultura. O que se mudou foi você chegar numa discussão e você ter uma ministra e não um secretário. Modificou ali a questão. O argumento é de que não aumentou, mas a gente precisa conferir. Obviamente, estamos aqui para isso, tanto o mercado como o jornalista, temos que conferir. Mas será que essa engrenagem política brasileira não é o que mais cansa o mercado do que necessariamente um político A e um político B? Porque eu não sei se o Bolsonaro era o bom do mercado, porque eu já ouvi... Não necessariamente, Você mesmo já falou, para o mercado não... Você mesmo já me falou aqui, para o mercado não é nada positivo ter uma pessoa passando fome. Para o mercado não é, o mercado não quer isso. Então, quando você tira alguém da miséria pelo programa social, não vira a engrenagem política não ajuda o mercado? Será que não é só eu não gosto muito dessa caracterização de ser o político A ou o político B. Eu acho que a política brasileira já é um problema. Já é um problema, isso aí é perfeito. Agora, realmente é os indicativos do que vai ser feito e o que não vai ser. O que a gente tenta... O que o mercado faz? Né? E primeiro a gente tem que entender o que é esse mercado. Parece que é a Bolsa de Valores, né? Que a Bolsa subiu, a Bolsa caiu, esse é o mercado. Isso não é o mercado. O mercado é toda a parte produtiva do Brasil inteiro. Exato. Então, você é o mercado, eu também sou o mercado. Se falta trabalho, isso é um indicativo ruim para o mercado. Exato. Então, esse exemplo, por exemplo, que você colocou de usar um capital para, por exemplo, trazer o dinheiro para as pessoas, para que elas estão agora não passando fome, por exemplo. É o que... Pior que é bem isso mesmo, você não tá tirando a pessoa você está te dando comida ali para ela por esse valor. E aí, como que é feito esse programa? Aí a gente tem que discutir com profundidade como que é efetivamente feito e não só de onde vem esse capital. Porque no final, se eu fiz isso... entreguei alguma coisa de graça, entre aspas, e não gerei nenhum tipo de valor para conseguir pegar esse recurso e transferir para lá, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que imprimir, que aí é a questão do teto de gastos, é tentar endividar mais o Estado para que eu consiga gerar esses recursos e, dessa maneira, prover as questões que ele quer prover. Quanto mais dinheiro na economia, o que acaba acontecendo? Inflação. E quem paga mais inflação? É o rico ou o pobre? É o pobre, né? É o pobre. Porque ele é a pessoa mais consumidora. O rico, ele tende a colocar os seus recursos, às vezes fora do Brasil, por exemplo, né? Então, quem paga o preço no final é o próprio pessoa mais humilde, aquela que, em tese, estava sendo beneficiada, que, na verdade, não, no final das contas, não é. E aí destrói efetivamente a própria vida dessas pessoas. O que o mercado sente, então, nessas questões todas? É sempre a parte produtiva em geral. Ou seja, o quanto de emprego vai ser gerado e o quanto que a melhora da qualidade de vida de todos vai ser melhorado. Se esses indicativos são para piora, aí o mercado assusta e fala, não, isso está errado. Gustavo, tá ótimo, só que eu tenho que ir para o intervalo. E foi legal, viu, gente? Porque o Gustavo falou com uma coisa legal. Quando o mercado está nervoso, é isso aí mesmo. O mercado, ele é a representatividade da força econômica, de quem paga a conta daquela história. Sim. E eu tenho uma sensação de quem paga a conta está cansado demais mesmo. Eu não diria nem nervoso, mas está cansado. Porque a gente tem que mudar e tomara que esse governo modifique. Eu torço bastante, inclusive, acho que já que todos os governos têm a engrenagem complexa, que seja uma engrenagem que pelo menos pense um pouco mais no social, que bom, mas que a gente consiga equilibrar isso. Só que a gente vai ter que ir para o intervalo, na volta a gente continua esse papo, inclusive a gente não vai perder essa oportunidade de ter o Gustavo aqui para saber o que está pegando aí em termos de janeiro de 2023, de início de ano, como possibilidade de investimento e de não investimento também. Rapidinho a gente volta com economia e agora.